Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu quero deixar uma mensagem para nossos corações nessa tarde, onde se encontra em Jeremias 18, primeiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa mensagem ela fala muito para o meu coração. Essa mensagem ela fala muito comigo e eu creio que vai falar com mais gente nessa tarde. Onde nós podemos ver que existe vários tipos de vasos. Existe vários tipos de vaso dentro da casa do Senhor hoje em dia. Principalmente vasos parecendo uma lata, que faz muito barulho, mas tá vazia. Porque uma lata, se você pega e bate nela quando ela tá vazia, ela faz um barulhão. Ela vai fazer um monte de barulho. E quando ela tá cheia, você vai bater, ela não vai fazer barulho. E assim tem vários dentro da casa do Senhor. Que quando tá dentro da casa do Senhor faz aquele barulhão. E quando tá fora da casa do Senhor, se você chegar e até para você dar uma paz do Senhor para uma pessoa dessa, ela ela chega a baixar a cabeça. Nem fala a paz do Senhor, ela diz a paz. Ou não diz simplesmente paz. A paz é do Senhor. Nós temos que falar com autoridade, não ter medo, ter vergonha da palavra de Deus. Nós temos que falar em tom alto, boa voz, para o povo ouvir que você realmente é um servo de Deus, para ver realmente que você serve um Deus vivo na tua vida. Que você não é somente um vaso quando está dentro da igreja, não. Nós temos que ser vaso até mesmo fora da igreja. Nós temos que ser a diferença no mundo. E eu vejo muito crente de vidro, vasos de vidro, que simplesmente se você chegar, alguém chegar a encostar, cai e quebra. E quando é vidro, não tem como consertar, somente se for feito de barro. Porque o barro ele pode ser pego novamente, ele pode ser trabalhado novamente, ele pode passar pelo processo todo novamente para fazer a vontade do Senhor. Esse processo, ele começa primeiramente para ser feito o vaso de barro, limpando o barro, porque o barro ele pode vir sujo, cheio de coisas podres dentro dele. Mas o processo do Senhor, ele retira toda essa podridão do barro. Ele tira toda aquela sujeira, aquela coisa que não presta do barro, que no nosso ser significa o quê? Para nós, como vasos de barro, significa tirar tudo aquilo que nós trouxemos do mundo lá fora. Toda aquela podridão, toda aquela tristeza, toda aquela coisa podre que nós fazia, que hoje em dia nós olhamos e dizemos assim, Senhor, como que eu fui tão, como se diz assim, tão cego de não ver a sua grandeza antes. Muitos falam, porque eu não nasci num berço evangélico, porque não era o teu tempo. O Senhor tem o tempo para nossas vidas, para todas as coisas. Nós temos um tempo para estar lá no mundo e um tempo para nós voltar para a presença do Senhor. Porque o Senhor permite as pessoas passar as coisas, não é para o nosso mal. Cada coisa que nós enfrentamos, que nós passamos, simplesmente é para nós, como se diz assim, não fazer, não cometer o mesmo erro mais tarde. Eu digo muito, sempre eu coloco no meu coração, posso ter passado, já passei várias afrontas, passei várias situações difíceis, mas jamais vou fazer para o meu próximo.
Mas jamais vou fazer algo do que eu passei, do que eu vi, que eu escutei para o meu próximo. Porque eu sei que me machucou, e se me machucou, vai machucar o meu irmão. Então eu quero ser melhor para o meu irmão, quero ser melhor ao meu próximo, quero poder estender a minha mão ao meu próximo e não derrubar o meu próximo. E esses vasos que tem hoje em dia, tem muitos vasos de aparência, tem muitos vasos de imitação, que querem ser o que não são, querem ser. Eles veem um vaso sendo usado nas mãos de Deus e eles começam a olhar e pensar consigo: poxa, eu quero fazer que nem aquele irmão faz para pregar, para louvar. Eu quero os mesmos dons que ele. Quero ser usado como ele. Mas você não quer as lutas que esse servo passou. Você não quer passar pelas provações que essa pessoa passou. Então, por isso que eu digo, existem muitos vasos de aparência dentro da casa de Deus. Vasos que você olha, parece cheio, mas tá vazio. Vasos que você olha, aparentemente aos seus olhos, está bonito por fora. E por dentro tá cheio de sujeira, imundícias. Nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. A própria palavra do Senhor fala que iria ter o tempo dos falsos profetas. E hoje em dia é o que tem acontecido e muito. Eu não tenho medo de falar a verdade, de falar o que o Senhor coloca no meu coração. O Senhor coloca as palavras que o Senhor coloca na minha boca, eu não tenho medo não. Sabe por que nós não devemos temer, irmãos? Por causa que vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. E o que você tem a apresentar a Ele? Se Ele manda você abrir a boca e falar, entregar a palavra dele a alguém, você não vai. Se Ele manda você falar do amor de Jesus, você não vai. Às vezes fala, vai na casa da pessoa que ela está precisando de algo, precisando ouvir alguma coisa. Vai lá que eu vou te usar. A pessoa olha e diz, não, eu estou muito ocupada. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muita coisa para fazer nesse dia, eu não posso. Mas não sabe que às vezes o Senhor está te dando um toque para você ir lá porque aquela pessoa está numa situação mais difícil que a tua ainda. Que às vezes nós se preocupamos tanto com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa preocupação, com nossas dificuldades, que esquecemos que tem pessoas passando coisas piores do que nós. Que tem pessoas que estão com as suas almas gemendo e chorando, precisando de uma palavra amiga, e nós não queremos mais fazer. Daí chegamos na casa do Senhor, queremos ser vasos, queremos que o homem nos veja, mas não é o homem que tem que nos ver, é o Senhor, é o único que tem que nos ver, porque Ele tem os olhos como chamas de fogo, Ele vê aonde você estiver, o que você estiver fazendo, com quem você está falando. Ah, mas é no meu celular, é no privado que eu tô conversando. É naquela conversa no privado, o Senhor também está vendo. Aonde tem muitas pessoas caindo em laços. Onde tem muitos que estão deixando, um pouquinho não faz mal. E esse pouquinho não faz mal, ele tá aumentando. E tá derrubando muitos servos do Senhor, da presença do Senhor. Aonde tá tirando muitas vidas da igreja. Porque o inimigo ele arrumou um laço, aonde o nome já fala, redes sociais. Aonde as redes sociais ela derruba os cristãos. Você pode me olhar e dizer assim, irmã, eu uso para evangelizar, amém? Se você usa para evangelizar, eu também uso, porque nós temos que orar. Eu tenho muitas almas que pedem oração, a gente tá orando sempre. Só que tem muitos que deixam o inimigo trabalhar aqui no pé do ouvido, ali, ó. Onde Deus tá alertando, dizendo assim, vigia. E a pessoa olha e diz assim, mas eu tô conversando, é só um amigo.
é só uma amiga. Se você usa com sabedoria da parte do Senhor, amém. E se não usa? E seu lado espiritual já está vazio, teu vaso está vazio, o que vai falar mais alto? A tua carne. A tua carne vai falar mais alto. Aonde eu tive uma experiência muito forte sobre essa questão de redes sociais. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã. Meu esposo ia dormir e eu voltava a mexer nas redes sociais. Eu ficava até altas horas no Facebook conversando. Eu conversava com muita gente. Eu tive muitas experiências nas madrugadas, aonde eu tive pessoas que se dizem pastores, pessoas que se diziam evangélicas. Eu escutei muita coisa. Eu vi coisas aonde eu vi como o inimigo trabalha. E o meu lado espiritual estava vazio, porque eu gostava de orar na madrugada. De repente eu troquei a oração da madrugada para conversar com pessoas no Facebook. Eu não sei o porquê o Senhor mandou eu passar essa mensagem, mas na madrugada estava orando e o Senhor colocou no meu coração essa mensagem como um alerta para o povo de Deus. E eu comecei a ver que meu lado espiritual não existia mais. Que tanto fazia eu estar na casa do Senhor. A luta começou, as aprovações começaram a vir e eu comecei a questionar o Senhor o porquê que eu estava passando provações. Por que eu estava passando tantas lutas? E eu tive uma experiência, o Senhor me deu um sonho muito forte, aonde eu comecei a mudar. Eu falei, não, Senhor, eu creio nas tuas palavras, eu creio nas tuas promessas sobre a minha vida. E se foi o Senhor que fez essas promessas na minha vida, eu vou mudar. Eu vou voltar a orar na madrugada. E vou largar de estar só no Facebook. Aonde eu troquei, irmãos. Parei de ficar na madrugada no Facebook. E comecei a orar. Até então não tinha conseguido receber batismo com o Espírito Santo. E eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Queria muito os dons do Senhor. Só que como que eu ia receber os dons do Senhor se eu simplesmente estava preocupada em conversar no Facebook, olhar coisas que não provêm aos olhos do Senhor. Não tem coisas que não agrada a Deus. E eu comecei a buscar e falar com o Senhor. Se é de ti, Pai, eu quero que o Senhor me mostre. Eu vou trocar, eu vou orar na madrugada e não vou mais ficar conversando em Facebook na madrugada. Aonde eu troquei, aonde eu pude contemplar o agir de Deus na minha vida. Faz um ano, uns 4 anos, quase uns 3 anos e meio, para ser assim mais ou menos. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. O Senhor me deu o batismo com o Espírito Santo, me deu os dons do Espírito Santo, pela misericórdia dele, não pela minha glória, porque eu não sou nada sem ele. E o Senhor mudou o meu ser. Porque até então eu estava na igreja, só que eu não via a hora de sair de dentro da igreja para poder chegar na minha casa e mexer no Facebook. E não bastasse, hoje o inimigo preparou mais o WhatsApp. Para muitos é benção, é canal de benção. Para muitos é canal de maldição. Porque a gente vê, eu fico olhando, às vezes fico conversando com o Senhor. Quantos casamentos têm acabado?
por causa dessas redes sociais. Deus pode olhar e dizer para mim assim: ah, mas se a pessoa é fiel, se a pessoa ama, a pessoa tem compromisso, ela fica, ela fica. Ela sabe usar com sabedoria, amém. E se não souber? Porque em nem todo momento nós estamos 100% na presença do Senhor. Por isso que nós temos que estar buscando, temos que estar orando, para não deixar esse mal entrar dentro do nosso ser. Porque é triste, irmãos. Eu comecei a mudar, comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Aonde eu comecei a buscar no monte, pela manhã, em consagração. Aí quando dava os dias de chuva eu pensava, às vezes eu me sentia angustiada, pensava, como eu queria, não tenho como subir, tá chovendo demais. Ou não tenho com quem ir porque eu não gosto de subir ao monte sozinha. É bom sempre ter alguém junto contigo. E foi onde eu comecei a buscar a presença de Deus. E comecei a voltar na madrugada a buscar ao Senhor. E o Senhor começou a fazer a obra na minha vida, na vida do meu esposo. Onde o inimigo pode se levantar. Ele pode se levantar, mas ele cai por terra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você está fortalecido na presença de Deus. A luta vem, mas você está firmado na rocha. O vento pode soprar, mas você está firmado, nada vai te derrubar. Agora, se você está vazio, como eu falei, se você é um vaso de lata e está vazio e não repôs o teu óleo, eu sinto muito, meus irmãos. Mas se o vento soprar, além de fazer barulho, vai carregar. É bem facinho do vento levar. Então eu quero deixar essa mensagem para o povo de Deus como uma questão de abrir os olhos, para ser um verdadeiro adorador, para ser um verdadeiro servo do Senhor, para somente adorar a Deus e não idolatrar o homem. Que eu vejo muitos que vão pregar, vão louvar, querendo imitar o outro. Não existe. Cada um Deus dá um dom diferente. Cada um Deus deu um dom para fazer algo nas mãos dele. Amém? Se você tem mais do que um dom. Só que não faça, como se diz, imitações. Ah, mas o pastor, aquele pastor famoso prega assim, se veste assim, eu também quero. Não. É da maneira que Deus quer. Porque Ele faz os vasos. E você vai olhar um vaso, ele nunca é igual ao outro. O modelo dos vasos nunca são iguais. Os vasos, eles são um conforme, como se diz assim, cada um de uma maneira. E Deus não escolhe vasos para ficar na igreja criando pó. Ele não quer vasos somente para enfeitar a casa dele. Ele quer vasos que realmente queiram um compromisso com ele. Uma coisa eu digo assim, irmãos, um vaso rachado também não serve para o Senhor. Não adianta querer ser um vaso bonito aparentemente, aonde está rachado, virar e esconder. Dizer, não, ninguém está vendo essa rachadura aqui. Ninguém está vendo esse defeitinho que tem aqui no meu vaso. Os olhos do Senhor estão. E Ele sabe, Ele vê aonde está rachado, aonde está começando a apodrecer o seu vaso. Aonde Ele vem e fala contigo, e às vezes nós não queremos ouvir o que Ele está falando conosco. Aonde Ele fala assim, volta lá na casa do oleiro, e nós não queremos. Dizer, mais um pouquinho só, da maneira que tá, vai dar. Só que qualquer rachado, se você pegar um copo com azeite e ponhar em algo que tá rachado, o azeite vai embora. E assim somos nós com o Senhor. Se tu é vaso e tá com o teu vaso rachado, eu tenho algo para lhe dizer, teu vaso tá vazio. Agora, se você simplesmente
aceitar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me molda conforme o teu querer. Muitas vezes eu tive que descer na olaria do Senhor, que às vezes nós queremos deixar a vaidade falar mais alto, nós queremos deixar o nosso orgulho falar mais alto, a nossa soberba falar mais alta, e não é da maneira que nós queremos, não. Isso tudo não provém do Senhor. E eu digo, o processo é doído porque você tem que passar não só na mão do oleiro para ser moldado, para ser trabalhado, você tem que passar na fornalha. E quando você entra na fornalha, o fogo queima, machuca, mas você sai dali totalmente lapidado, você sai dali um vaso novo nas mãos do Senhor, você sai dali perfeito como o Senhor quer. E para isso continuar como Ele quer, nós temos que continuar buscando, temos que estar sempre nas mãos do oleiro. Não adianta nós dizer assim, ah, irmã, tem tantos que já saíram, já não estão mais. Então, a culpa não é de Deus, irmãos. A culpa é da pessoa que saiu. A culpa é desse vaso que quebrou, ele mesmo se quebrou e não quis voltar para ser consertado. Quantos cristãos eu vejo sair da presença do Senhor porque não aceitam uma disciplina que o teu pastor aplique. Se o teu pastor falar, irmão, você vai entrar em disciplina porque você cometeu algo errado. Ah, então não venho mais para a igreja. Eu não vou mais fazer nada para Deus. Quantas vezes a gente já viu isso? Isso eu creio que não só eu, mas muita gente já viu esse tipo de situações. Aonde você, às vezes alguém chega e te fala algo, você diz, ah, porque aquela irmã tem ciúme de mim, tem inveja do meu ministério. Eu não vou mais para a casa do Senhor. E não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que você seja um vaso de honra na casa dele. Você pode olhar e dizer assim, irmã, mas é difícil? É difícil. Muito difícil. Isso eu posso dizer. É difícil, às vezes, você ser afrontada, levar até mesmo de dedo na sua cara e ainda ter que orar pelas pessoas. Orar e pedir para Deus abençoar a vida dessa pessoa. É difícil. Só que se você é realmente um cristão, verdadeiro cristão, nas mãos do oleiro, você faz. Porque o Senhor fala, se te baterem no lado da tua face, ofereça o outro. Porque às vezes, daí você diz assim, ah, mas é difícil, se chegarem bater no lado da minha cara, eu vou pra cima, eu isso, eu aquilo. É cristão? Isso é coisa de um cristão verdadeiro? Não. Isso não é coisa de um cristão. E irmãos, eu creio que a volta do Senhor está próxima. Está na hora de nós rever como nós estamos na presença do Senhor. O que nós temos a apresentar ao Senhor? Como está as suas vestes no dia de hoje? Quantas vezes você tem tirado para orar pelo teu próximo? Quantos minutos tem tirado para falar do amor de Jesus a alguém? Quantas vezes às vezes eu mesma me sentindo fraca. Eu digo, Senhor, eu não tenho força para buscar quase nem para mim. E eu questionava muito nessa questão com o Senhor. E eu recebo mensagens às vezes assim, irmão, ore por mim, irmão, eu preciso de oração. E eu olhava e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho força para mim, como que eu vou orar pelo meu próximo? Onde o Senhor fez eu abrir os olhos espirituais, falando que quanto mais eu buscar pelo meu próximo, mais eu vou estar me fortalecendo também. Porque essa pessoa está pedindo oração, ela não está pedindo nada impossível. E a partir do momento que você vai orar por a pessoa, você acaba orando e se ajudando espiritualmente. Eu jamais nego uma oração, porque a gente vê muitas pessoas, ah, irmã, ora por mim, irmã, e a pessoa às vezes tá assim, diz assim,
eu não consigo, eu não posso. Você pode ajudar o teu próximo. Questão de oração. Você pode ajudar, mas a pessoa também tem que querer. Ela também tem que se ajudar. Ela também tem que orar. Não é simplesmente, irmão, ore por mim. As duas pessoas têm que orar. Porque a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de uma mostarda. Mas se nós unir um grão de mostarda, mais um grão e mais um grão, vai aumentando. Essa fé vai crescendo. E é difícil, às vezes, você orar, profetizar na vida do teu irmão, para o Senhor fazer algo na vida do teu irmão. Daí você começa a olhar e dizer assim, Senhor, eu tô vendo as suas promessas se cumprindo na vida do meu irmão. E a minha? Aonde que tá? Por que as minhas promessas não aconteceram ainda na minha vida? O Senhor fala que Ele não dá nada pela metade. Ele não trabalha no meio da dúvida. E às vezes nós queremos a nossa bênção para hoje. E o Senhor diz assim, espera mais um pouquinho que a tua bênção está ali na frente. Caminha mais um passo. E às vezes esse um passo nós não conseguimos dar. E é onde que nós temos que dar para alcançar a nossa vitória. E o Senhor olha e vê os nossos esforços na presença dEle. Porque Ele não vai dar nada para nós sem nós merecer. Nós temos que ser merecedores das coisas dos céus. Nós temos que ser merecedores das promessas de Deus na nossa vida. Pouco vai adiantar uma pessoa chegar e falar, irmã, ora pela minha vida porque eu preciso algo, uma bênção muito urgente. Se ela também não orar, ela não crê, eu vou poder orar. O milagre não vai chegar, porque ela não está crendo. Ela também precisa crer, ela também precisa se colocar para receber a bênção e a vitória da parte de Deus. A gente, nos dias que nós estamos vivendo nos dias difíceis, onde você conversa com uma pessoa está passando por dificuldade, onde você conversa com outra pessoa está passando por problemas espirituais, onde você conversa com outra pessoa está passando por problemas matrimonial dentro do seu lar, onde você conversa com pessoas está passando problemas financeiros. É o momento de nós dobrar nossos joelhos, irmãos. É boca no pó. Não adianta querer dizer não, porque a minha vida está perfeita, nada aconteceu ainda, está tudo perfeito na minha vida. Amém. Glorifica ao Senhor se está perfeito. Mas você precisa se preparar, encher a tua botija de azeite para os dias mais, para os dias difíceis que tem para vir nas nossas vidas. Porque muitas lutas a gente não consegue vencer porque está vazio da parte de Deus. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, mas não só quando estamos dentro da casa do Senhor. É 24 horas do dia, desde o momento que nós a levantamos até o momento que nós deitamos. Nós temos que ter a presença do Senhor na nossa vida. Sem ela, não somos nada. Sem a presença do Senhor, não passamos numa folha seca. Então, nós temos que orar, nós temos que buscar ser vasos de valores, não vasos imitadores, vasos sujos, vasos que aparentemente se disfarçam que são perfeitos e não são. Nós temos que ter visão espiritual da parte de Deus, o Senhor nos abrir nossos olhos espirituais para saber ouvir a voz do Senhor, para saber quando é Ele falando para conosco, por causa que eu vou, algo assim, irmãos, eu digo, às vezes nós recebemos uma revelação de alguém, só que essa revelação não vem dos céus, vem da carne. Eu já tive essa experiência, onde alguém chegou e falou algo para mim, entristeceu muito meu coração. Eu cheguei em casa, falei ao meu esposo, eu não aceito, por causa que eu sei quando é a voz de Deus falando comigo e quando não é. Eu não aceito o que aquele irmão falou para mim. Ele brincou comigo e falou, se fosse de Deus,
Se fosse coisa boa, você ia aceitar. Mas como é repreensão, você não aceitou. Eu disse, não. Eu conheço a voz de Deus. Eu disse, se for Ele, se eu esteja enganada, mas se for Deus que usou essa pessoa para falar isso para mim, eu quero que no próximo culto Deus use uma outra pessoa e fale as mesmas palavras. Onde aconteceu totalmente diferente, irmãos. E quando aquele jovem se levantou para vir falar no outro dia para comigo, ele falou, eis que falo contigo, e tu sabe que sou eu porque você conhece a minha voz. Então, irmãos, não crê em tudo o que te falo. Veja como é a vida dessa pessoa primeiramente perante o Senhor. Se ela realmente é um vaso de Deus. Se ela realmente é uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente. Que se eu fosse dar ouvido à primeira voz, a primeira falada, que aquele rapaz, um jovem me falou, me entregou algo, eu tinha saído da presença do Senhor. Mas eu creio, meu chamado, eu sempre digo, ele não vem do homem, vem de Deus. E eu não creio no homem, eu creio em Deus. Eu sirvo um Deus vivo na minha vida. Já vai fazer 9 anos que eu estou na presença do Senhor. E agradeço a Ele a cada minuto da minha vida por ter me resgatado para fazer a obra dele. Eu me arrependo do tempo que eu desci as águas e não me comprometi realmente na presença do Senhor dentro da casa do Senhor como era para si. É a única coisa que eu me arrependo. Eu não me arrependo das provações, não me arrependo de cada luta que eu tenho enfrentado, porque eu creio que isso tudo foi o Senhor me ensinando. Não foi uma repreensão, algo para me matar, não. Foi algo para mim aprender a fazer a vontade do Senhor. E como nós temos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam obedientes a nós. E se eles não nos obedecem, a gente repreende. Assim somos nós com o Senhor. Nós somos filhos do Senhor. E nós temos que obedecê-los. Muitas vidas pedem dom. Ah, Senhor, eu quero ser usado na revelação, quero ser usado no dom de cura, no dom do louvor, no dom de um monte de coisa. O Senhor dá. O Senhor, pela sua misericórdia, ainda Ele dá os dons para as pessoas. Só que, infelizmente, as pessoas pegam e enterram o dom. Pegam e enterram cada dom que o Senhor entregou nas suas mãos. Só que você não lembra que quando você pediu esse dom para você alcançar esse dom, foi com lágrimas. Aos pés do Senhor, chorando e pedindo para Ele alcançar esse dom maravilhoso na tua vida. E infelizmente enterra. Quantos que eu vejo enterrando até mesmo o dom do amor, o dom do perdão, o dom da santificação. Que o dom não é somente dom de revelação, dom de profecia, existem vários dons na vida do cristão. Onde muitos têm enterrado, têm jogado no lixo, como se não fosse nada. Onde você olha, as pessoas às vezes falam assim, irmã, eu não quero fazer, eu cansei, que eu faço e nada acontece, nada muda na minha vida. Às vezes o Senhor manda o anjo até ti, ele olha de lá e diz assim, ó, tá preparada para receber a minha vitória. E de repente você olha e diz assim, Senhor, não tenho mais força, para mim acabou aqui, tudo tá acabado. Aguenta firme, meus irmãos, segure nas mãos do Senhor. Ele está com suas mãos estendidas, esperando somente você dizer, Senhor, segure em minhas mãos. Não deixa eu cair, não deixa eu voltar ao mundo do pecado. Senhor, não deixa eu cair no laço do inimigo. Reveste a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Cada vez que eu vou orar, eu digo ao Senhor, Senhor, me perdoe. Porque eu sou falha, eu sou pecadora. Eu digo, Senhor, unge a minha boca para não falar o que não provém de ti. Unge meus lábios, para meus lábios não sair palavras que não pertencem ao Senhor.
onde eu peço ao Senhor, unge a minha visão, para mim não olhar coisas que não te agradam, que venha entristecer o coração do Senhor. Irmãos, nós temos que ser sábios, temos que ter sabedoria na parte do Senhor, na presença do Senhor. Porque sem sabedoria, o inimigo nos derruba da presença do Senhor fácil, fácil. O inimigo prepara os seus laços, as suas bandejas, os seus pratos maravilhosos. E se nós não temos nada da parte de Deus, nós caímos. Nós olhamos aparentemente aos nossos olhos, está muito bonito aquele prato. E nós acabamos querendo. E não é isso que o Senhor quer. Pede sabedoria ao Senhor. Pede mais da parte de Deus. Eu olho assim, pessoas, eu admiro, pessoas que servem ao Senhor verdadeiramente. E pessoas que eu olho assim, você olha aparentemente, parece ser aquele vaso assim cheio, cheio, cheio. De repente, não tem mais nada. A pessoa busca aquela unção, aquele óleo naquela hora. Daí depois acabou. Quantos que somente falam em línguas, pulam, sapateiam dentro da igreja. Sai de dentro da igreja, é só a misericórdia do Senhor. Uma vida toda errada. Uma vida de mentira. Uma vida de falsidade. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser a diferença no mundo. Para quando olhar para ti, olhar e falar assim, realmente eu vejo Jesus na tua vida, irmão. É isso que Deus quer. Não quer que você, quando alguém te encontre na rua, olhe para ti, não sabe se te dá uma paz do Senhor ou te dá uma boa tarde, um bom dia. Porque não sabe se você ainda está na presença de Deus. Está na hora dos servos do Senhor se fazer uma autoanálise a si mesmo, se examinar como está a tua vida perante o Senhor. Se realmente o teu vaso, ele está conforme o Senhor quer. Ele está cheio de azeite ou ele está cheio de água podre dentro do teu vaso? Ele está cheio de podridão. Ah, mas eu converso com pessoas ali no Facebook, não dá nada. Converso no WhatsApp, não dá nada. Use o que você tem. Use a sabedoria da parte de Deus para falar para a salvação de almas, irmãos, nessas redes sociais. E não para separação de casamento, separação de lares. Vamos ter mais sabedoria, vamos ser mais sábios na presença de Deus. Porque o Senhor está procurando, Ele está às portas. Se você abrir o teu coração, Ele entra, senão Ele não entra. Ele é educado. O diabo não, o diabo ele entra e arromba. Ele entra com tudo. Você não deu uma brechinha, ele já arromba o resto. E destrói tudo. Então vamos vigiar. Vamos ser vigilantes. Vamos ser verdadeiros vasos nas mãos do Senhor. Verdadeiros cristões na parte do Senhor. Da mesma maneira que você tira tempo para estar na rede social, esteja aos pés do Senhor. Comece a fazer para vocês verem o agir de Deus na tua vida. Comece a trocar aquela uma hora e meia na rede social por uma hora no joelho. Porque é fácil. Daí você olha e diz assim, ah, irmã, não dá nada. Só que na rede social você fica uma hora, 2, 3, 4, 5, 6, se deixar o dia inteiro na rede social. E meia hora no joelho você cansa. Meia hora de joelhos dobrados nos pés do Senhor você não aguenta. Comece a trocar. Comece a trocar para você ver o agir de Deus na tua vida. A ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. A mudança dentro do teu lar. Dentro do teu coração. Tudo muda. Essas são as palavras que eu queria deixar a cada um. E cumprimentar a todos na paz do Senhor. Essas palavras o Senhor falou comigo fortemente. E eu quero que cada um medite um pouquinho nessas palavras.
Amém? A paz do Senhor Jesus.